Olá, torcedor do Seahawks, seja muito bem-vindo a mais um Rapinas Inside aqui dentro do Rapinas do Mar. Sextou com vídeo, né? Seahawks está de bye, né? Bagunçou a nossa agenda de vídeos aqui, mas estamos aqui com Rapinas Inside para falar sobre o nosso querido Seattle Seahawks. Vamos fazer hoje uma avaliação, uma review, chamem como quiserem, dessa primeira metade de temporada do Seahawks, né? A bye caiu é, basicamente na metade, jogamos 9 jogos e temos mais 8 até o final. Então fica bem legal de usar esse espaço aí sem jogo para a gente fazer essa avaliação. Vamos passar um pouco sobre cada jogo, cada um dos 9 jogos, algumas estatísticas e aí no final vou tecer alguns comentários bem legais. É isso? Roda a vinheta e a gente vai pro vídeo. Antes de mais nada, dois recadinhos. Primeiramente, o like, por favor, né? Inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações. E o melhor de todos agora, ó, prestem bem atenção. Todo mundo já sabe aqui que tá vendo o vídeo que a gente voltou com a parceria ali com a Esporte América, a maior loja de produtos oficiais e licenciados da NFL no Brasil. Só que agora temos uma outra novidade, é isso mesmo. O cupom que era de 7% virou um cupom de 10%. Tá? Agora em novembro, mês de Black Friday, começando a partir de hoje. Então, se você colocar lá o Rapinas 7 dentro da Esporte América, para comprar camisa do Seahawks, para comprar boné do Seahawks, para comprar bola do Seahawks, para comprar moletom do Seahawks, você e para comprar várias outras coisas da NFL, de beisebol, de basquete, você ganha 10% de desconto com o nosso cupom o Rapinas7, ok? Rapinas7 que em novembro dará 10% de desconto. É isso, então vamos lá falar dessa primeira metade de temporada do Seahawks. Vamos começar com os jogos, né? Lá em setembro, mais especificamente no dia 8 de setembro, a gente estreou na temporada contra o Denver Broncos do Calouro Bonix no Lumen Field, vitória por 26-20. Foi um jogo que o placar não refletiu o que foi o jogo. É, apesar de estarmos jogando contra o calor, a defesa apareceu bem naquele jogo, o ataque razoavelmente bem também. E os pontos dos Broncos foram muito por tiros no pé nosso, interceptação no nosso campo de defesa, fumble, em punch e tudo mais. Mas aí foi o primeiro jogo e a primeira vitória do Seahawks no ano. Depois viajamos até New England, atravessamos o país lá para Boston, para Foxborough, para jogar contra os Patriots e vencemos por 23-20 na prorrogação. Um jogo que o ataque teve alguns apagões, a defesa já não foi tão bem contra os Broncos. Pegamos uns Patriots embalados da vitória na primeira partida contra os Bengals, mas ganhamos com sofrimento lá em New England. E aí a gente volta para Seattle e enfrenta o Miami Dolphins e vencemos por 24-3. Dolphins que já estava sem Tua Tagovailoa. O quarterback na questão foi Skylar Thompson. E aí, depois dos nossos 3-0, começou a sequência de derrotas. Viajamos a Detroit para pegar os Lions e perdemos por 42-29. O jogo perfeito de Jared Goff. A defesa não conseguiu parar o ataque dos Lions de jeito nenhum. O Goff não errou nenhum passe e marcou 7 touchdowns. O ataque até que foi tentando manter o jogo até onde dava, mas não conseguiu chegar perto e a gente perdeu. E aí, isso foi no Monday Night. Esse Monday Night foi no dia 30 de setembro. E aí você vira para outubro, no dia semana 5, 6 de outubro, primeiro turno das eleições no Brasil. Giants, que só tinha uma vitória até então. O Giants estava 1-3
na temporada. Nós estávamos 3-1. Então é aquele jogo para você ganhar aquela moral para enfrentar os 49ers. Só que aí não resolvemos não jogar contra os Giants. Foi uma das piores partidas do ano. Acho que só não foi pior que contra os Bills. E aí a gente perdeu dos Giants com direito a field goal bloqueado no final do jogo. A gente empataria o jogo em 23-23 e aí eles recuperaram o field goal e retornaram para a touchdown. Seguimos ali com a derrota também para os 49ers por 36-24, um Thursday Night Football no Lumen Field. Giants também foi no Lumen Field, enfim. Esse jogo, os 49ers foi pro intervalo com muita vantagem. A gente chegou a encostar, ficamos a uma posse. Só que aí naquela posse que era para passar, inclusive, passaria à frente, o Dino foi interceptado e a gente perdeu o jogo. Depois de 3 derrotas, ficamos 10 dias de folga e fomos pegar o Atlanta Falcons de Kirk Cousins lá na Geórgia e vencemos com talvez a melhor atuação no ano. Vencemos por 34-14, 2 turnovers para cima do Kirk Cousins, sem secundária, o Dino jogando o fino nessa partida. Foi a partida que o Metcalf machucou, inclusive. Então aí a vitória é 34-14 e aí voltamos para Seattle para perder 2 vezes. Para o Buffalo Bills por 31-10, no pior jogo dos Seahawks no ano. E no último domingo ali para os Rams na prorrogação 26-20. Então, 9 jogos, 4 vitórias, 5 derrotas. Em casa, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos em casa. O Silvio jogou 6 de 9, vai jogar 9 jogos em casa, não, jogou 6 nessa primeira metade e ganhou somente 2 e perdeu 4. Então o Silvio está 2-4 em casa. E fora de casa jogou só 3 vezes e está 2-1. Então campanha positiva fora de casa. Quem sabe não é melhor para o Silvio jogar fora de casa, né? E aí vamos a alguns números, algumas estatísticas interessantes aqui da temporada até agora do Seahawks. A gente tem 2.595 jardas passadas. O Dino tem 2.550 alguma coisa, porque tem um pouquinho aí do Jackson Smith-Njigba que fez um passe ali no jogo contra os Falcons, tá? Até ontem, Dino e o ataque dos Seahawks era o primeiro em jardas aéreas na NFL. Só que aí virou o terceiro, Lamar Jackson e Joe Burrow já passaram ele, ok? E isso se dá a principalmente um número interessante. O Seahawks tem 343 tentativas de passe contra 201 tentativas de corrida. É o segundo time que mais passa e o quarto time que menos corre. E só não é o que mais passa porque os Bengals passou ontem. Se desconsiderar o jogo dos Bengals de ontem que abriu a rodada, o Seahawks é o time que mais passa na NFL e o quarto que menos corre, tá? Então, talvez isso explique muito das jardas aéreas aí do Dino, que além disso tem 11 touchdowns, o 10º QB na liga com mais touchdowns e 10 interceptações. Ele é o primeiro empatado com o Jordan Love com mais interceptações. Tudo isso muita gente explica pela quantidade de pressão que ele sofre. O Seahawks é o sexto time que mais sofre sacks, 28 sacks, é o time mais pressionado. O Dino é o quarto QB mais sacado, com esses 28 sacks. E além das 2.595 jardas aéreas, temos 821 jardas corridas. 11 touchdowns do jogo corrido também. E o Seahawks tem um total de 25 touchdowns no ano. Se eu não me engano, é o 10º. Não anotei aqui, mas se eu não me engano, era o 10º time com mais touchdowns. Ainda falando do ataque, o Jackson Smith-Njigba empatou com o Metcalf nesses jogos que o Metcalf ficou fora e os dois estão com 568 jardas. Um bom número aí para o nosso segundanista e para o DK, tá? Números da defesa: 6 interceptações, 21 sacks, é o 14º time que mais saca.
9 fumbles forçados. Não necessariamente todos ficaram com os Seahawks, mas foram 9 fumbles forçados. Cedemos 1.225 jardas corridas, o sexto maior número. Então, somos o sexto time que mais cede corrida na NFL e somos o 11º que mais cede passes. Então, números abaixo aí da defesa. E aí, para fechar o Special Teams aí com o Jason Myers, nosso kicker, ele tem 12 de 15 em field goals e 22 de 23 em touchdowns. Números ok, né? Não é dos piores números, mas ele tem uma grande dificuldade principalmente em 50 jardas mais. Dos 3 erros de field goal dele, ele errou um entre 40 e 49 e errou duas mais de 50 jardas. Porém, ele tem um chute de 59 jardas esse ano, tá? É o mais longo dele no ano, se eu não me engano, não é o mais longo da carreira. Então tá aí, falamos um pouco de números. Agora vamos à análise, né? Propriamente dita. Como a gente falou um pouco já, o Seahawks ele começa 3-0, ajudado um pouco pela fragilidade dos adversários. A gente precisa reconhecer isso. Pegou um Broncos, que era o primeiro jogo do Bo Nix na NFL. Pegou o Patriots, que mais pra frente a gente viu que não vai a lugar nenhum, já trocou de quarterback, né? O Rick May já assumiu, na época era o Jacob Brissett, o titular. Pegou o Dolphins sem o Tua, e o ataque do Dolphins não fez absolutamente nada sem o Tua esse ano, nem no contra o Seahawks e nem em nenhum outro jogo depois. E é visível a mudança deles ali quando volta o Tua. E aí depois 3 derrotas, as do Giants é que vai machucar, é a que vai sofrer, é a que a gente vai lembrar se ficar fora dos playoffs por causa de um jogo. Se um jogo fizer a diferença em qualquer coisa esse ano, para posição de draft, para playoffs, para divisão, o jogo dos Giants vai ser esse ponto-chave, porque era um jogo que era para ganhar. E aí depois perdemos os 49ers, ganhamos os Falcons, perdemos de Bills e Ravens. Os números do Dino, eles são muito ditos por conta dessa quantidade enorme de passes. É o time que mais lança na NFL, só perdendo para os Bengals, como eu falei, que jogou ontem, né, já no Thursday Night. Só que tem times que lançam tanto quanto, que nem os Cowboys, e não tem esse número de jardas. Então, aqui vai sim um ponto positivo para o Dino e para os recebedores. Até porque a gente é um time muito pressionado. Muito pressionado. Eu não peguei essas 10 interceptações do Dino para ver quantas foram sob pressão, mas acredito que a maioria. O Dino é um QB mediano, né? Cansei de falar isso aqui. E o QB mediano, ele entrega exatamente o que Dino Smith está entregando. Ele pode ter os lapsos de entregar grandes touchdowns, grandes partidas, e vai ter os lapsos negativos também de entregar interceptações bizarras que nem a de domingo, tá? Só que talvez o grande problema sim esteja na pressão, né? É, Ele é o 4 QB mais sacado, é o QB mais pressionado. E é complicado jogar, cara. O Mahomes não jogaria assim. Eu vi um número essa semana. O Seahawks ele tem, acho que 60% dos snaps o Dino é pressionado, tá? No Super Bowl do Bucks contra Kansas City, que os Chiefs perderam, porque o Mahomes foi muito pressionado, muita gente fez um escarcéu danado. Nossa, o Mahomes precisa de proteção, não sei o que, tudo mais, tudo mais. Ele não conseguiu ganhar o jogo, mesmo sendo Mahomes, até porque até era contra o Tom Brady, né? Mas aquele jogo ele foi pressionado 51% dos snaps. O Seahawks é 63%, se eu não me engano. É difícil jogar desse jeito. Eu acho que se a gente tivesse um QB melhor, tinha ganho talvez de Giants e Rams. Talvez até dos 49. Mas não vamos ser tão pretensiosos assim.
Coloca duas vitórias a mais no papel. Só que não dá com esse. É muita pressão. Se conseguisse corrigir esse problema da pressão, o Laken Tomlinson teve uma partida ok contra os Rams, pelos números do PFF, e mas passou a trade deadline e o John Schneider não foi atrás de fazer pelo menos uma troca e tentar reforçar. Ué. A gente pode ter, deve ter, inclusive, o Abraham Lucas voltando contra os 49ers, mas né, o Fent acabou de voltar e machucou. O Nilson voltou contra os Giants e machucou no jogo. Será que vamos ter uma sequência de Abraham Lucas? Como que Abraham Lucas vai voltar depois de tanto tempo parado dessa lesão no joelho de cirurgia e tudo mais? Mesmo assim, o grande problema está no interior, está nos guards, né? E assim, o Conor Williams e o Charlie Cross, que é o nosso melhor jogador de linha ofensiva, estão também abaixo, empurrado pelos outros que são ruins. Então precisava ter dado um jeito de melhorar isso. Não sei se só com 2 semanas de treino vai corrigir. Tomara muito que corrija, mas não sei nem se acredito nisso. Do lado defensivo, a defesa que tem piores números na liga, tá assim, top 10 piores em quase todos os números. Mas fez uma grande exibição contra os Rams. Que aí talvez dê alguma esperança, principalmente para os mais otimistas, tá? A gente tem dois problemas crônicos na defesa. É, parar o jogo terrestre, problemas com os linebackers e problema com o sec, tá? O problema com os linebackers, a gente trocou o Werner pelo Werner Jones, mandamos o Jerome Baker mais uma quarta rodada lá para os Titans. Acho que foi para os Titans. Pelo Werner Jones. Acredito que a melhora do jogo contra os Rams se passa por ele, se passa pelo Robertson Harris, que chegou faz 3 jogos também. Então, esses dois com mais tempo de treino, entrosando com a galera, o Reed jogando, o Jaron Reed jogando mais na posição dele, tem jogado melhor. Tudo isso é um conjunto que talvez tenha feito a defesa melhorar um pouco. Só que vamos ver agora, com 2 semanas de treinamento, se o Mike McDonald vai realmente conseguir fazer essa galera melhorar. Principalmente essa questão do sex. Continuar parando o jogo corrido. E ao parar o jogo corrido, você não ceder tantos passes. O Matt Stafford conseguiu mandar bastante play action e converter muitos passes na play action contra os Rams. E também a gente precisa fechar as pressões em sex. Se por um milagre conseguir fazer essa defesa se evoluir até o final do ano e a linha ofensiva dar um pouco mais de tempo pro Dino, talvez dê até para ganhar 6 jogos aí até o final do ano, que é o que precisa para os playoffs. Porém, não acredito. Porém, eu quero muito ver os Seahawks pelo menos disputando até o final, evoluindo. Porque a gente sabe que não é que não é um time para esse ano. Gente. A gente falou isso no começo da temporada. Só que principalmente com o 3-0 de início, né? Quem é mais otimista como eu, é, quer tentar pensar mais longe. A gente não consegue aceitar que esse processo que às vezes é um pouco mais lento na NFL. Às vezes a gente tem vários jogadores jovens, principalmente na defesa. É, tem peças que podem evoluir. A gente precisa que o Devon Witherspoon volte a jogar bem. Jogou bem contra os Rams. Que o Rick Woolen volte a jogar bem. Foi queimado um monte contra os Rams. Foi uma partida ruim dele. Que se todo mundo, essa galera boa, que a gente sabe que é boa, que tem uns caras bons ali jogarem bem, você vai ver que precisa de poucas peças para você montar um time pro ano que vem. Talvez não para montar um elenco, mas para montar pelo menos um time. Mas eu quero pelo menos que o Seahawks termine a temporada disputando.
brigando, mostrando evolução. Para assim, então, quem sabe ano que vem a gente aí entrar com mais esperança. Temporada não está acabada, tem 8 jogos ainda. O Silks precisa de pelo menos uma campanha 5-3 até o final para chegar 9-8 e tentar disputar um wildcard. Eu acho que 9-8 para wildcard não vai dar, porque vai ter muita gente brigando ali. 1-10-7 eu já começo a pensar que dê talvez até para brigar de divisão. Não sabemos como os 49ers, Cardinals e Rams vão se manter até o final. E até pelo próprio wildcard. Então eu acredito que se fizermos um 6-2 até o final, a gente consiga é, o a gente consiga a vaga para os playoffs. O difícil é fazer esse 6-2, né? Mas é isso. Fizemos aí a análise, nossa, 18 minutos de vídeo. Vou dividir em duas partes. Então tá aí a análise de Seahawks primeira metade de temporada. Essa review do que o Seattle Seahawks fez nesse primeiro ano e vamos torcer para essa evolução nessa segunda metade. Muito obrigado, gente. Um ótimo fim de semana. Eagle Hawks.